E a cidade, que é a cidade do agronegócio, que é a capital do boi gordo, tem que acompanhar. Ela tá te mostrando outras situações pra você ganhar dinheiro. Agora, se você não quiser, é problema seu. Sobreviver ao jogo. Então ela tem alguma coisa diferente. A Araguaína tem uma pegada diferente, que faz com que as pessoas continuem aqui e continuem investindo. O desenvolvimento imobiliário, ele acontece em função do desenvolvimento econômico de uma região, que vai demandando novas alternativas de mobilidade urbana, de investimento em infraestrutura. O termômetro de Araguaína, eu costumo dizer que é a arroba do boi. Ele não é um cara do Bitcoin, ele é um cara do imóvel. Hoje a gente tem condomínios aí que só tem pecuarista, cara. E o que o cara investiu em quê? Em qualidade de vida. A venda é o mercado. Agora a compra é a única coisa que você tem um controle. O bezerro que valia 1.000 foi para 3 mil reais. O estado Tocantins saiu de um rebanho estagnado de 7 milhões e meio a 8 para 11 milhões de cabeça. Eu vejo porque na minha família tem gente querendo comprar apartamento, coisa que eu nunca pensei na minha vida que isso fosse acontecer. Mas por quê? Porque traz uma certa qualidade. Mas que oferece tudo, oferece lazer, oferece academia, oferece experiência, spa, restaurantes, lugar para você trabalhar, para você fazer uma conferência, um treinamento. Eu mesmo tô doido para investir nisso. Eu acredito. Então, minha hora que começar, ninguém segura. A hora de entrar é agora. Quem chega primeiro bebe água limpa. É isso. E é isso aí. Quem compra a terra não erra. Não erra, não erra, não erra. Márcio, bem-vindo aqui à minha casa, uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço, né? Você que é um analista de mercado, né? Mercado pecuário, e muitas pessoas podem perguntar, mas qual que é a relação da pecuária com o desenvolvimento imobiliário, né? Mas tem muita coisa em comum e é o que a gente vai falar. Me conta um pouquinho, Márcio, da sua história, a sua relação com a Araguaína. Cara, Rafael, eu cheguei aqui em 93, né? A família da minha esposa já era ambientada aqui, tinha propriedade rural aqui e tal. E eu vim dar aula na faculdade. Eu comecei dando aula no curso de veterinário, eu sou zootecnista. Fiquei acho que 4 anos lecionando e entrei para dentro da indústria frigorífica. Né? Trabalhei 10 anos na parte de indústria mesmo, na parte de divulgação e marketing de carne. E depois disso eu montei uma empresa de assessoria para o produtor, justamente para poder dar um equilíbrio, para ele ter um entendimento melhor do que era uma indústria, de que forma que a gente poderia realizar melhores negócios, porque as indústrias frigoríficas tinham todas as informações possíveis e o produtor precisava realizar melhores negócios, ele precisava de alguém que orientasse ele sobre questões sobre carcaça, rendimento de carcaça, para ter um pouco mais de valorização na hora que ele vendesse o produto dele, que era o boi, né? Entendi. Então a gente começou nessa história e hoje eu estou prestando serviço para a produtora há 25 anos em Araguaína. Muito bom, né? Eu falo com propriedade, meu avô veio aqui em 1970, então a gente sempre teve fazenda e de fato sempre foi aquela produção, vamos falar mais amadora, mas no momento era para desbravar, né? Então Sim. Você comprava uma terra, você tinha que formar ela, derrubar, jogava o capim, colocava lá o gado lá e ia vendendo, né? Então durante muito tempo foi assim o desenvolvimento da pecuária. E me conta as transformações que esse mercado vem passando e também a transformação que você vem vendo da cidade, né, ao longo do tempo. Certo. Não, então, Rafael, é muito interessante isso, né? A gente veio de São Paulo, então lá já existia um tipo de pecuária que era feito que aqui ainda não era. Certo. A pecuária aqui era de forma extensiva, totalmente Sim. extensiva. E quem veio para cá na década de 50, que não é nosso caso, veio justamente para desbravar esse norte, para abrir fronteira, né? Sim. E o pessoal veio para cá. O governo incentivava. O pessoal que tinha muita coragem, o o governo incentivava, dava subsídio para isso e tal, e vieram para cá dessa forma. Então a pecuária, ela naturalmente, ela que desbrava uma região. Isso aconteceu. E se fazia pecuária extensiva. E essa pecuária extensiva, ela dava muito certo. Tanto que Araguaína é conhecida como a capital do boi gordo. Sim. É uma capital que não é capital, mas a gente fala capital porque ela é o maior regional, PIB, né? É o maior PIB do estado e ela é referência econômica. E isso foi atraindo muita gente para cá. Porque essa beira do Araguaia era muito fértil, solos muito férteis, né? Principalmente para pecuária. Principalmente para pecuária. E esse pessoal que foi desenvolvendo a cidade foi crescendo desta forma, né? E que nem a gente estava conversando, a Araguaína, ela foi crescendo por conta própria e sem muita questão de administração. Independente do cenário econômico e político, ela foi desenvolvendo. E isso é até hoje. Independente de como está o cenário político, às vezes pode estar mais favorável ou menos, mas ela cresce proporcionalmente mais do que muitas outras cidades. Então ela tem alguma coisa diferente. A Araguaína tem uma pegada diferente que faz com que as pessoas continuem aqui e continuem investindo.
Então, ela é blindada à crise, né? Ela é meio blindada, porque se você vê na construção civil, obra Araguaína, desde que eu estou aqui, desde 93, eu nunca deixei de ver obra. Sim. Né? E assim, a pecuária alavancou muito isso. Né? E essa pecuária que trouxe esse desenvolvimento foi atraindo o comércio para a região, aí o comércio foi se fortalecendo, foi ficando forte. Até a questão da saúde, esse norte aqui, a gente recebia pessoas para vir tratar de saúde. Então, aqui, sul do Pará, sul do Maranhão, era referência. Aí depois ela vira um polo estudantil também. Com a vinda do Itepac. Com a vinda do Itepac. Aí foi começando a mudar. Né? E o que a gente precisava era de boas administrações. Isso vem acontecendo nos últimos 10 anos. E a gente vê essa transformação. Então, parece que é uma via de mão dupla hoje. Esse caminho em paralelo, né? O desenvolvimento imobiliário, sim, ele acontece em função do desenvolvimento econômico de uma região. Sem dúvida. Que vai demandando novas alternativas de mobilidade urbana, de investimento em infraestrutura, de soluções de moradia, né? Então não tem como não andarem em conjunto. Não, né? não. O pessoal que vinha de fora padecia com isso. Né, naquela época, na década de 90, anos 2000 e tal. Me conta um pouco aí dessa história, quando você veio e como é que foi sua relação aqui, o que você procurou na moradia, por exemplo? Então, aqui, por exemplo, eu morava numa chácara, né? Morava numa chácara, não morava na cidade. E a cidade de Araguaína, ou você fazia uma grande casa para você morar, ou você ficava na fazenda morando, que a grande parte dos produtores morava na fazenda, porque ali você fazia o seu meio de vida, tal, vivia bem, mas a gente padecia um pouco dessa questão urbana. E Araguaína não oferecia isso. Até hoje, né? Ainda padece nessas situações. Melhorou muito. Mas né? Você vê, o pessoal que era do agronegócio, da pecuária em si, construía enormes casas, justamente para ter esse conforto, porque Araguaína você não tinha um restaurante, um lugar legal para você, então você mais recebia as pessoas na sua casa, um ambiente legal, para você fazer um churrasco, conviver e confraternizar, do que ter a cidade para te oferecer isso. Né? Sim. E aí o que acontece? De repente, a gente vê um norte na cidade, por isso que eu estou te falando que eu acho que é via de mão dupla, e eu acho isso muito legal, porque a cidade começa a ficar bonita na parte estrutural. Qualidade de asfalto, que a gente vivia aqui, era uma buracaiada doida, a gente não tem mais esse tipo de problema. A gente vê um pouco mais de sanidade, a gente vê beleza na questão arquitetônica. E aí o cara que só investia na fazenda, ele tem interesse em investir em imóveis, porque a cidade oferece um futuro para ele. Porque você não vai ficar construindo num lugar ou querendo investir num lugar em imóveis, sendo que você não vê um norte para aquilo, né? E você que está nessa área, você pode responder isso melhor para mim ainda, né? Porque o que eu falo é que, por conhecer e por vir de uma família da pecuária, é que, de fato, o pecuarista, o investidor que é de Araguaína, ele não gosta de investir na bolsa. Não. Ele até pode entender, conhecer. Ele traz aquela frase, né? Quem investe em terra não erra. Porque, de fato, assim, ele não se sente confortável de ter um investimento em algo que ele não está vendo. Sim. Então, ele quer ver, ele quer pisar em cima, ele quer ver o prédio subindo, ele quer ver a construção acontecendo. E nós vemos muito a presença de investidores da pecuária e do agro. E falando um pouco desse investimento, né, eu queria fazer faço um paralelo, que o mercado imobiliário ele é cíclico. Por quê? Porque desde quando você deseja fazer um prédio, são 5 anos para ele ficar pronto. Sim. Da mesma maneira que o bezerro demora aí 2 anos, né, ou menos, para virar um boi. E por conta disso, você tem momentos que o mercado tá mais comprador, está mais vendedor. Sim, e que eu falo que você tem que entender como que está a oferta e a demanda do mercado. Sim. E encontrar possíveis desajustes de oferta e demanda que vão impactar no preço. Sim. Então, me conta um pouco como que é e de que maneira que o investidor que ele é inteligente, o pecuarista, eu acho que é a sua função como analista de mercado, que é de entender em que momento que está e da importância de entender que o mercado ele é cíclico, de entender se ele está comprador ou está vendedor, para que o seu investidor, o seu cliente, ele saiba o momento certo de entrada. Me conta um pouco como é que você, no seu trabalho, você
você consegue extrair essas informações do mercado e isso virar resultado para o seu cliente? Então é legal essa pergunta que você fez, Rafael, porque assim, Araguaína, o termômetro de Araguaína eu costumo dizer que é a arroba do boi, né? Então, de uma maneira assim, num raciocínio menos amplo do que você falou, quando o boi está subindo, o comércio em Araguaína fica animado. Eu sei porque eu conheço muita gente do comércio. É verdade, o humor muda. Muda. O humor muda, Araguaína muda. O pessoal, principalmente os caras das casas veterinárias, os caras ficam doidos por boas notícias porque eles sabem que ele vai vender. Só que Araguaína cresceu muito, hoje você vê lojas de roupa para todo lado, você vê de calçado, tudo melhorou muito. E esse pessoal também está na mesma situação, porque quando a pecuária está indo bem, que a arroba do boi vem numa crescente, o comércio bomba. Quando a pecuária, a arroba do boi, está numa situação de baixa, nós estamos vendo um ciclozinho de baixa, um ciclo curto agora de baixa, o que acontece? Diminui o ímpeto. Isso é natural, isso é natural. Mas o que é legal, se você olhar de uma maneira mais ampla, o pecuarista ele já entendeu que se ele ficar naquela mesmice que ele estava naquela época que a gente foi falando, essa pecuária extensiva, ela não traz lucratividade. Então ele é um investidor nato. E que nem você falou, ele não é um cara do Bitcoin. Ele é um cara do imóvel, muito mais. Ele é capaz de investir em ouro, alguma coisa segura para ele. E ele já enxergou que aquilo que ele puder fazer de investimento a longo prazo hoje em Araguaína, mudou a história. Eu estou vendo porque eu conheço vários produtores rurais que estão investindo em imóveis. O pessoal aqui tinha no máximo lote. Só que o cara não construía nada, ficava lá aquele negócio parado. Até porque pensando no futuro. É muito difícil. É muito difícil. Aí o que você vê? Independente, que a gente estava falando, independente da Araguaína estar num ciclo de alta ou baixa, ela vai trazer um retorno positivo. Agora, para o ano que vem, para o final desse ano, existem projeções favoráveis para a arroba do boi. E eu vejo o pessoal muito conversando, os pecuaristas trocando ideia, sobre esses novos empreendimentos na cidade. Está todo mundo investindo. Por exemplo, hoje a gente tem condomínios aí que só tem pecuarista, cara. Sim. E o cara investiu em quê? Em qualidade de vida. Sim. Né? E essa geração nova que está vindo aí, que ela vem com muito mais apetite. Muito mais apetite, entendeu? Porque o cara não é que ele quer sair da roça, ele não vai sair da roça, mas ele precisa de um refúgio para ter o conforto da família dele numa outra opção, né? Porque hoje, o cara gosta de fazer exercício, ele vai para academia, Sim. Ele gosta de cuidar da saúde, ele gosta de jogar lá um beach tênis, mas ele gosta de estar lá montado no cavalo, de estar dirigindo a caminhonete Sim. dele. Então, e quer ter tudo, né? Sim. E esse mercado, a tendência da arroba, a tendência de valorização é muito alta. Mas assim, o seu cliente, em geral, pelo que você vê, ele ganha mais, né, durante um ciclo, quando ele compra um bezerro barato ou quando ele compra um bezerro mais alto? Não, ele ganha quando ele compra barato, cara. Não é? E hoje a gente fala muito isso, sobre a compra, mais do que a venda. Porque o resultado muitas vezes está na compra. A venda é o mercado. A venda é mercado. Agora a compra é a única coisa que você tem um controle. Momento de entrar no negócio. Exatamente. Me conta um pouco do que aconteceu depois da pandemia, né? Eu só vou tentar resumir aqui, mas eu queria que você me apresentasse. A pandemia, a arroba estourou, porque se imaginava que não teria carne disponível. E aí o que aconteceu? Muitos entraram, né? O que aconteceu? Muitas pessoas compraram bezerro. Me conta um pouco o que aconteceu logo depois da pandemia e o impacto depois no outro ciclo. Cara, isso aí dá um podcast só sobre isso, sabe? Eu vou tentar ser bem resumido. Quando nós tivemos a pandemia, tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente falou, não vai vender carne. Não, pelo contrário, o pessoal ficou em casa e aumentou o consumo. E a gente estava meio refém de uma situação de pouca mercadoria à venda, eu digo gado para abate, porque a gente vinha de 5 anos de retração de preço. Então, o cara, para fazer dinheiro, para pagar as despesas dele, em vez de ele vender um caminhão de boi ou um caminhão de vaca, ele tinha que vender muito mais. Certo. E ele vendia, e aquela arroba estava 5 anos sem ter valorização. Então foi diminuindo o estoque, foi diminuindo o estoque. E a demanda aumentou. Diminuindo demais. De repente, nessa situação, muda governo, sai um governo que era socialista, entra um governo capitalista. Esse governo capitalista liberou inúmeras plantas frigoríficas a exportarem coisa que não era permitido, porque ele deu possibilidade para o pequeno.
Entendi. E estava só na mão dos grandes. E junto com isso chega a China com problema de peste suína. Acabou proteína, e a maior fonte de proteína do chinês é porco. E eles só vão comprar carne. Eles vieram babando para comprar mercadoria do Brasil, que era a fonte que tinha. Ou seja, aumentou a demanda, a oferta diminuiu, o que aconteceu? Subiu extraordinariamente. Nós não tínhamos a mercadoria suficiente. Então, um boi que estava de R$150, ele foi para 200, ele foi para 250, ele foi para 300. Um negócio que o pecuarista nunca nem viu um movimento daquele. Nunca. E as indústrias frigoríficas pagando por um boi China. Mas era um boi que não tinha volume. E eles começaram a pagar um plus, sendo que toda a indústria sempre se beneficiou do crédito de exportação, começou a pagar o produtor. E nessa situação, o que aconteceu com o bezerro, paralelo a isso? O bezerro que valia 1.000 foi para R$3.000. Neguinho falou assim, eu quero é vaca, que eu vou parir. Um bezerro que cair no chão, o bezerro caiu, ele já estava valendo 1.500. Quando eu desmamar é 3.000, melhor negócio do mundo. Aí todo mundo entrou. Todo mundo entrou. O estado Tocantins saiu de um rebanho estagnado de 7,5 milhões a 8 para 11 milhões de cabeça. Ou seja, o mercado aumentou a oferta, só que essa oferta ela não veio naquele momento de arroba alta, porque o bezerro demora. Demora. Aí o que acontece 2 anos depois? Você teve uma oferta enorme. Enorme. E aí o que aconteceu? Aí despencou tudo de novo. E aí eu falo que a euforia no mercado, o investidor não pode entrar na euforia, nem quando está no otimismo, nem quando está no pessimismo, ele tem que ter uma visão analista, porque ele tem que saber o momento de entrar e de sair do negócio, né? Aí o que aconteceu? A arroba despencou, Sim. o pessoal não tinha conta para pagar, tinha comprado bezerro caro, e matava o boi, não pagava as contas, pegou empréstimo às vezes, começou a confinar para acelerar. Sim, não foi isso que aconteceu? Muito, demais. E aí, eu ouvi falar, parece que nunca se matou tanta vaca, né? Nunca. Igual Nunca. nesse esse ano. O ano passado. Passado. O ano de 2024 e esse ano são 2 anos que são recordes de abate de fêmea no Brasil. E o que acontece quando abate esse tanto de vaca? Então, falta cara, o quê? Naturalmente vai ter que uma hora vai faltar bezerro. E aí o bezerro... E aí tinha bezerro barato, né? Tinha bezerro barato. Ano passado você comprou bezerro de 1.500. Exatamente. Ele já deu uma recuperadinha, mas não equilibrou. E assim, a vaca sendo abatida, ela supre, de certa forma, o mercado boi. Porque nós estamos falando de carne. Né? E aí, quanto mais vaca sendo abatida, mais carne no mercado, o preço da arroba vai ficando baixo. Ele não sustenta. Mas isso é uma tendência de dar uma diminuída. Tá, mas aí o que aconteceu com aquele cara que a arroba estava em baixa e ele acreditou e comprou o bezerro de 1.500. Hoje ele está vendeu na arroba aí de 270, 280. Exatamente. E ele quase dobrou o patrimônio. Exatamente. Então, a leitura que a gente pode fazer é que, se ele puder, muitas vezes o pecuarista ele tem que estar sempre no jogo, né? Para aproveitar vários ciclos. Claro. Mas se ele pudesse escolher o momento de entrada, seria no momento onde o mercado está com mais receio, com mais insegurança e com o preço do bezerro mais barato. Sim. E eu te falo uma coisa que beneficia o seu negócio. Porque o que acontece? Esses movimentos de mercado, normalmente eles são acéfalos. Vai todo mundo para aquele negócio. E hoje, a gente saiu de um rebanho que eu falei de 8 milhões para 11 milhões, as propriedades não suportam. Aí o cara tem um déficit de pastagem, ele não consegue terminar essa mercadoria. Aí gera um certo desespero para vender. Porque ele está vendo que o que ele fez, ele aumentou a fazenda dele. Se ele aumentar em 25%, que foi a média que aumentaram, ele não vai ter pasto na seca. Aí o que ele tem que fazer? A melhor coisa que ele faz é equilibrar o rebanho para manter a fazenda dele saudável. Porque uma fazenda com stand de pasto baixo, ela fica muito cara. Você tem que investir em nutrição. Então o cara, o que ele pode fazer? Isso eu falei com muitas pessoas. Tira o dinheiro, vende esse gado e aplica em outra coisa. Se você não consegue área para colocar mais pasto. Porque a gente não estava conseguindo... Eu não estava conseguindo arrumar uma área para alugar. Porque estava todo no mesmo barco. O estado inchou, como é que você coloca? Não tem terra, né? Não tem terra. Então, quando o bezerro estava barato, não tinha. Todo mundo queria repor, comprar o bezerro, mas não tinha onde colocar. Não tinha onde colocar, exatamente. Né? E aí esse investidor, a gente falou, né? Ele procura investimento imobiliário, investimento seguro. Sim. Né? E como que você vê esse fenômeno, o imóvel como alternativa e principalmente levando em consideração que o perfil do agronegócio vem mudando aqui para a nossa cidade. Muito. Muito desses pecuaristas
começaram a diversificar no agro, ou então viram a necessidade de ter uma produção de grãos para provavelmente confinar. Eu vejo alguns amigos meus que tinham uma fazenda, que produziam a quantidade de bois, e hoje produz a mesma quantidade, mas ainda tem o agro, porque começou a fazer semi-confinamento. Então, como é que você vê esse movimento, que a gente fala que acompanha o movimento do agro, da pecuária, acompanha o movimento da cidade? Como é que você vê nesse novo momento paraguaíno, como é que você enxerga daqui para frente Paraguaína, como que vai acontecer esse desenvolvimento do agro e o que isso vai impactar no desenvolvimento urbano da cidade? Então, é legal isso que você falou, Rafael, porque assim, tem uma história que é um ditado que diz: a necessidade faz o sapo pular. A pecuária empírica, como era e era lucrativa, e não precisava de conta, eu digo que a geração mais nova, hoje ela ficou por conta de fazer a conta, que não havia necessidade. O que vem acontecendo? O cara tem que investir. O cara, pô, mas eu vou investir. Então, a nossa região, a região norte toda, que padecia de... Quando a gente fala do agronegócio, a gente fala na vertente de agricultura. Tem muita gente da agricultura indo para a pecuária e muita gente da pecuária abrindo a cabeça e fazendo lavoura pecuária, que é uma ferramenta. Só que isso requer o quê? Requer investimento, grande investimento, requer tecnologia. E o cara que sai fora disso hoje... ele está fora do negócio, ele está fora. E as propriedades que estão tendo mais sucesso são essas que estão conseguindo fazer lavoura, pecuária, essa integração, para ele poder ter válvulas e aproveitar o máximo da propriedade dele. Você não pode ter uma propriedade ociosa. Não. Assim, só que ao mesmo tempo você tem que saber os investimentos que você fazer para você não dar com os burros na água. Porque às vezes assim, aqui a gente sabe que tem terras planas, mas tem terras que com a topografia pior. Então, talvez onde eu tenho a topografia pior, eu vou deixar o gado, e onde é planinho eu vou plantar. Claro. Agrônomo está aí para isso, zootecnista, eles estão aí para isso, para orientar, para ver o perfil que você pode trabalhar e para você ter sucesso, para você não ficar fazendo coisas que não deveriam dentro de uma propriedade. E o legal é que esses caras que estão tendo sucesso já há algum tempo, né? Se eu estou falando que o estado está inchado de gado, muita gente investindo realmente em confinamento e terminando, e isso não é uma brincadeira, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Tem que ser profissional. Tem que ser muito profissional, porque o confinamento ele é muito mais uma ferramenta de manejo do que uma ferramenta de negócio. Certo. Porque tem anos bons e anos ruins para isso, né? Mas esse profissionalismo está trazendo para o cara uma outra visão que faz com que ele saiba fazer outros investimentos. De uma forma que a gente está falando em Araguaína, que vem melhorando, o agronegócio vem melhorando. Ele está sendo mais profissional. O PIB vem aumentando, é mais profissional, aí requer profissionais que vêm de fora, que trazem sua família. Sim, e esse cara quer outro investimento. Né? A gente só padece de um negócio aqui hoje em Araguaína, só aeroporto. A gente estava falando desse novo movimento e como que isso vai transformar a economia e que isso vai demandar alternativas de investimento, mas eu queria puxar para o lado da moradia também. Antigamente você veio para cá, você precisava morar numa casa grande para oferecer. Hoje você entende que talvez esse pecuarista ou esse pessoa do agro, que tem sua terra, tem sua fazenda, hoje talvez ele não precisa daquela moradia. Hoje talvez ele quer um espaço mais seguro, mas ele quer ter qualidade de vida, quer ter contato com o verde, quer ter lazer. Como é que você vê essa mudança? Você se vê assim, esse pessoal morando assim, você está aqui no prédio aqui, com a vista, com o lago, como é que você enxerga essa mudança de comportamento? É muito fácil, cara. Eu vejo porque na minha família tem gente querendo comprar apartamento. Coisa que eu nunca pensei na minha vida que isso fosse acontecer. Né? Mas por quê? Porque traz uma certa qualidade. O cara que é do agronegócio é igual assim, por exemplo, eu adoro agronegócio, mas você não vai me chamar para fazer trilha, eu não quero fazer trilha. Entendeu? Eu não quero me sujar de lama, de subir em árvore, não quero fazer isso. Eu quero olhar meu gado no pasto, ter meu conforto. Quero vir para a cidade e eu quero praticar minhas atividades aqui dentro e trazer conforto para minha família. Aí você precisa do quê? De uma situação que te organize isso. Se você tem um condomínio, legal. Você tem um prédio que te oferece todas as facilidades, eu tenho lavanderia, eu tenho um mini mercado. As pessoas nos grandes centros buscam isso. E Araguaína está crescendo. Né? Hoje a gente pede comida por telefone. Quem que não quer facilidade? A gente aprendeu isso na pandemia, no home office. E como que você vê a questão da hotelaria aqui?
a Araguaína está preparada, que eu falo que a hotelaria não é só turismo, é atender os negócios, esses empresários, cada vez mais gente fora vindo. Você entende que a Araguaína está preparada e oferece uma alternativa de hotelaria, de estadia, de aluguel, que seja um aluguel mais fixo, condizente com o desenvolvimento da cidade? Cara, eu só acho que o que tem, talvez abasteça de uma forma mínima. Porque a partir do momento que a gente tiver aeroporto aqui, não abastece. Não abastece. Eu sei de muita gente que não vem para cá, mas é muita, não é pouca não. Pessoas que estão atreladas ao comércio, que precisam dos assessores, os caras que dão todo o suporte, o cara não vem. Ou o cara não monta algo porque não tem. Mas a partir do momento que isso acontecer, a história muda assim, ó. Mas é do dia para noite, cara. E a gente sabe, né, que não é se, é questão de quando, né? A gente está esperando bastante tempo, mas que isso vai virar, né? E hoje a gente já analisa que para essa demanda de hoje, já os hotéis praticamente lotados. É muito difícil você encontrar e não encontra, né? Imagina como é que você vê uma oferta, né? A gente está em breve no lançamento aí do Vértice, que é um produto de apartamentos compactos, alternativa à hotelaria, que você sentir em casa ao invés de sentir no hotel, mas que oferece tudo, oferece lazer, oferece academia, oferece experiência, spa, restaurantes, lugar para você trabalhar, para você fazer uma conferência, um treinamento. Como que você enxerga esse tipo de empreendimento aqui para Araguaína e se isso não pode ser uma excelente alternativa de investimento para quem é daqui. Para quem é daqui e principalmente para o pecuarista, que assim, quantas vezes ele não recebe gente fora? Muitas vezes. E precisa pagar hotel. Sim, é o que eu falo. Olha o tanto que é inteligente. Quando ele recebe alguém, ele não vai pagar o hotel. Ele vai deixar o cara ficar no apartamento dele. No restante do mês, ele está recebendo dinheiro. É flexível. Como é que você vê isso? Conhecendo a cabeça ali do araguainense, conhecendo a cabeça desse público, para quando ele tem conhecimento e ele tem a oportunidade de investir no começo, no momento que a gente falou, né? Na incerteza que é o momento de entrada. Sim, mas o cara que está aqui, o pessoal, que eu falei, a Araguaína é muito provinciana. Tem muita informação que corre, né? Então, todo mundo sabe que uma hora isso vai acontecer. Não tem como não acontecer. Se ele vê que isso é um bom negócio, no papel, ele vai entrar. Porque ele quer investir e precisa investir. Você está falando do pecuarista. Agora, você imagina a quantidade de empresas que tem atreladas ao agronegócio e de assessores que vêm para cá e não tem onde ficar. A Araguaína recebe muita gente. E vai receber ainda mais. Recebe agrônomo, recebe veterinário, recebe técnico, entendeu? Recebe pessoas para dar suporte. Essas máquinas. Mas é muita gente que vem para cá. E o cara não tem esse suporte. Agora, se o produtor tiver investindo numa situação como essa que você falou, que falou, mas isso aqui como é que funciona? É assim, ele teve o entendimento, a partir do momento que ele teve o entendimento, ele entra no negócio. Você acha que ele investiria num negócio que ele teria que investir de 350 a 400 mil? Ele tem 3 anos para pagar. Eu gosto de fazer a conta em arroba. Quantos bois ele teria que, por ano, para ele comprar em algo que vai oferecer para ele, indexado ao aluguel, que é o IGPM, de 4 a 6 mil reais por mês? Cara, ele vendendo de 3 a 4 caminhão de boi, ele compra esse negócio seu aí. Entendeu? E ele alivia a fazenda dele. O pessoal me apresentou. Eu mesmo estou doido para investir nisso. Eu acredito. Como existe um prazo, que eu acho que é até legal, não está pronto esse empreendimento que você falou. Ele não está pronto. Ele vai demorar. Pois é, ele vai demorar. Dá para programar. Dá para programar. Ele vai demorar o prazo de a gente esperar uma situação um pouco melhor ainda. Que é o quê? Vai vir no aeroporto. Sabe, essa semana rodou uma notícia. Que a Gol. Que a Gol está com interesse, depende disso daqui. Então, a hora que começar, ninguém segura. A hora de entrar é agora. Porque é o que a gente falou. Quando o negócio virar, não adianta assim, vamos fazer. Sim. Porque demora 4, 5 anos. Do mesmo jeito que quem apostou quando o Bezerro estava lá em 1500, ele enxergou lá na frente assim, meu amigo, eu vou ficar aqui nesse jogo. Porque vai virar o mercado. É claro. Porque assim como o mercado do gado, o mercado imobiliário ele é cíclico. A questão é saber o momento ideal, o certo de entrar. E saber o momento certo de sair do negócio. Exatamente. E ir aumentando esse patrimônio ao longo do tempo. O pecuarista, ele sabe que ele vai ter momentos difíceis, grandes, mas se ele sobreviver ao jogo e continuar, exatamente. Né, uma hora vem uma pandemia, dá essa virada, a terra valoriza e pronto.
Não, e é o que você falou, sobreviver ao jogo. O cara já teve que... Não tem uma propriedade que está como era há 30 anos atrás. Ele tem que sobreviver ao jogo. O jogo está fazendo ele ir para a lavoura, para a pecuária, está fazendo ele investir em floresta, está fazendo ele investir em mão de obra, em tecnologia, em gestão. Né? Então a cabeça do cara já mudou. O pecuarista está cansado de ouvir essa frase. Você tem que ser um empresário. E tem que ser. Né? Então, como o jogo mudou, as coisas mudaram. E a cidade, que é a cidade do agronegócio, que é a capital do boi gordo, tem que acompanhar. Ela está te mostrando outras situações para você ganhar dinheiro. Sim. Agora, se você não quiser, é problema seu. Sim. Eu falo, né? Ou você participa do crescimento, acredita com visão, ou você, às vezes, no seu receio, no seu conservadorismo, você fica de fora desse desenvolvimento. Igual eu vi muita gente, quando a gente lançou o Lake, não, mas a arroba está lá em cima, eu não vou comprar. Pra quê? Vou investir na minha fazenda e tudo. E muitos depois, quando eu lancei o segundo prédio, que é o Riviera, que está em construção, eles entraram, o pecuarista entrou de cá, fez, cara, arrependi de lá atrás de não ter comprado, porque o negócio dobrou de preço. E hoje eu vejo que eu tenho que diversificar. Não é para ele colocar... às vezes o cara mata 1.000, 2.000 cabeças. Se ele pegar ali, igual você falou, cara, uma pequena quantidade por ano. Sim, pagou a conta. Pagou a conta. Então é isso que eu falo. Não faz sentido pessoa que trabalha aqui dentro da cidade, se desenvolve como tal, vê esse crescimento, não participar do crescimento imobiliário. Porque uma coisa está atrelada à outra. Esse desenvolvimento imobiliário vai valorizar, vai trazer cada vez mais pessoas do agro, as terras vão valorizar, uma coisa está atrelada à outra. São dois grandes vetores de crescimento aqui da nossa região. Então é muito bom a gente ter, agradeço assim muito, Márcio, esse bate-papo, queria continuar aqui, mas é importante porque às vezes as pessoas veem um crescimento muito distante do outro e a gente viu tanto de coisa em comum que tem. Sim. E da importância, né, de ter essa sinergia aí. E o pecuarista sempre diz uma frase que fala, pecuarista diz, eu aprendi com eles aqui, quem chega primeiro bebe água limpa. Isso. E é isso aí. E quem compra a terra não erra. Não erra. Então, gente, queria agradecer muito, Márcio, tá? Foi muito prazer, bom, foi muito cara, rico, prazer, vários bom conhecimentos demais, bom aqui. demais. E que bom a gente poder estar falando também com esse público, né? Eu fui criado, né? Meu avô, eu tenho paixão aqui pela nossa terra, né? Eu acho que o pecuarista por natureza tem paixão pela terra, mas eu também tenho paixão pelo mercado imobiliário. E quando a gente consegue trazer esses dois mundos, entender que eles estão juntos, conectados, isso dá muito orgulho, tá? Todo mundo obrigado aí por Eu tudo. que agradeço, Rafael, eu que agradeço. Obrigado.